tudo bem com vocês? Eu sou Valesca e a gente está começando o primeiro episódio do Mandinga Pod, um podcast onde a gente vai falar um pouco sobre vida de terreiro e tudo que gira em torno disso. Eu sou Mafumo, bom dia a todos, todas e todos os presentes. Nesse primeiro podcast não poderia ser mais especial e para isso nós começaremos com o nosso convidado que é também o pai de santo da nossa casa, de Axé, que é o terreiro Candeeiro, Nando Macedo. Bom dia, pessoal. Eu sou o pai Nando. Bom dia, pai, sua bênção. Que uma já abençoe. Pai, fala um pouquinho de você. Conta pra gente como foi sua infância, como foi a sua adolescência, assim, o começo da sua vida como pessoa, como você começou a construir o pai de santo que a gente passou a conhecer agora. Nossa. Primeiramente, está muito quente hoje. Então eu tô com meu leque aqui para me refrescar. Falando de quente, eu cresci na Bahia, né? Muito quente lá. Tá lembrando o calor da Bahia hoje. Eu sou nascido em Campinas. Aos 6, 7 anos de idade, eu fui para Juazeiro, na Bahia. Cresci lá, voltei com 13 anos de idade, mais ou menos. Voltei para Campinas. E lá na Bahia que começa a vida espiritual, né? Frequentava igreja evangélica, passei por várias. Eu era aquele menino que ficava lendo a Bíblia, interpretando a palavra, né? E todo mundo prometia que eu ia virar pastor. Eu Olha, acho que eu virei. de alguma forma tá aí Aham. ajudando o rebanho, né? Tem o meu rebanho. Né? Eu tinha essa promessa desde sempre, né? Então eu sempre fui espiritualizado, né? Uma coisa que eu preciso para minha vida, né? O meu norte é a espiritualidade. Comecei na igreja mas nunca pensei que algum dia ia virar pai de santo, não. Não? Não. Pastor eu até cogitava, assim, não tinha essa certeza, mas chegamos. Eu ia para a igreja todos os dias, era bem disciplinado, rezava 3 vezes por dia e tal. E em algum momento e outro, eu via as minhas tias avós, que são minhas referências, né, para tudo na vida. Eu via uma delas saindo de madrugada com um pote de barro na mão, com um pano cobrindo, né, deixando na porta da vizinha. Não é? Quando tinha briga assim, quando era noite, eu via ela correndo lá pro fundo do quintal, eu via um clarão assim, atrás da moita e uma fumaça subindo. Eu não sabia o que ela tava fazendo. Mas tinha isso sempre, né? Então tinha o negócio de põe a ruda atrás da orelha, não bota a mão nisso, não come aquilo, não faça isso, faça assim, né? Tinha sempre orientações assim que só depois eu fui entender que se tratava de costumes da cultura de axé, né? Eu descobri mais tarde que a família sempre teve com o pé na macumba. Legal. E você ficou na Bahia até quando? Eu não lembro o ano exato. Mas mais ou menos, assim, a idade. Até uns 13 anos. Até uns 13 anos. Depois Isso, voltou pra Campinas. isso. Entendi. E aí aqui em Campinas, como que você voltou pra Campinas, uma outra cabeça, uma outra vivência, você foi pra um outro lado do Brasil, e aí foi um choque, assim, ter voltar pra Campinas de primeira? Foi choque, foi difícil. Porque na Bahia, eu lembro que lá na quadra onde eu morava, só uma pessoa tinha TV. E então quando a gente queria assistir desenho animado, todo mundo se juntava na casa desse menino, né? Enchia, tipo, 20 crianças numa sala para ver TV. E era o máximo que a gente tinha, assim, de algum tipo de tecnologia. A gente brincava na rua, até tarde da noite, brincava, cobria de poeira. E aí eu cheguei aqui, tudo asfaltado, então não tinha poeira. Não tinha as brincadeiras de rua, porque todo mundo ficava trocando MSN, né? Perguntava qual que Saudade. era o meu nick. Eu não tinha MSN, porque eu não tinha computador, eu não tinha celular. Todo mundo falava de PlayStation, eu nem sabia o que era PlayStation. E então foi um choque muito grande, porque eu cheguei aqui e eu fiquei me sentindo muito sozinho. Eu não conseguia me sentir integrado a esse mundo tecnológico. Aqui todo mundo tinha celular, um computador em casa, TV, etc. E ninguém brincava na rua. Então foi uma transição bem difícil. Legal. Tá, essa transição aconteceu. Você sente que hoje você
tem saudade da época da Bahia, assim, de voltar pra lá hoje, algum dia? Tem, eu falei isso ontem. Eu falei, ai, que saudade da Bahia, né? Saudade da família, saudade da simplicidade. Uma simplicidade gostosa, assim, a gente fica feliz com pouco, né? Com uma rede, né? Deitar na rede e tomar um suquinho, uma cajuína, sinto muita falta da cajuína. Pra Isso é quem não conhece, gostoso. cajuína é um refrigerante de caju. É uma delícia. E eu nunca achei aqui. Então, sim, eu morro de saudade desse prazer com pouco. Sim. Nossa, e parece um lugar maravilhoso de se estar, né? De viver, assim. Sim, Mas agora mudando um pouquinho de assunto, assim, bem rapidinho, assim. Você é uma pessoa abertamente LGBT. sim. Como foi esse processo para você, com toda a sua vivência de axé e todo o contexto de vida e essa mudança de estado e tudo mais, para essa pessoa que passou a ser uma pessoa abertamente LGBT para todas as pessoas à sua volta? Olha, foi, fácil e difícil ao mesmo tempo. Foi fácil porque a minha mãe, quando a gente morava na Bahia, ela acolhia as pessoas LGBTs na casa dela. Então eu cresci com travestis dentro de casa, com lésbicas, com as bichas tudo. Eu falo bicha mesmo. As bichas tudo, né? As que desfilavam na fanfarra, lá dava o close delas, né? Tudo. E eu cresci com essas pessoas dentro de casa. Minha mãe sempre foi amiga dessas pessoas, né? Muito acolhedora. Então foi fácil no sentido de que eu tinha referências, eu sabia que não eram alienígenas, como parecia na época, na minha infância, uma pessoa que era assumidamente gay ou travesti, lá na Bahia era tratada assim como um ser de outra dimensão, né? Como eu cresci com essas pessoas dentro de casa, eu brincava com elas, a gente fazia comida junto e tudo mais, passeava junto, para mim foi fácil entender do que se tratava. Foi difícil quando eu entendi a minha sexualidade, quando eu entendi que eu Uhum. também, né, me sentia atraído Se por colocar homens, dentro dessa situação é sempre um me pouco mais colocar complicado, né? dentro. Foi complicado. Mas foi difícil só eu comigo mesmo, assim. Quando eu me assumi, na verdade eu não me assumi por escolha, né? Eu tinha escrito uma cartinha para um menino que eu tava gostando. E aí eu saí para trabalhar e esqueci essa cartinha em cima do sofá. E aí a minha mãe achou essa cartinha. E aí ela me chamou pra gente conversar. E não vou dizer assim que foi um mar de rosas, mas a minha mãe foi maravilhosa, assim, né? E ficou tudo bem. E aí depois eu fingi que nada estava acontecendo. Eu vim me assumir de fato, chamaram para conversar quando eu fui ter o meu segundo namorado e aí eu queria apresentá-lo à família e queria ter uma coisa aberta, sem segredos. E aí quando eu conversei com ela, aí sim foi um mar de rosas, porque o que importava pra ela era a minha felicidade e foi isso. Ai, que tudo! Fico muito feliz de ter sido dessa forma. E Sim. ó, pensa aqui pra mim rapidinho. Pessoas que são pais e mães em casa, a gente precisa de mais gente assim. Porque se a gente tem mais gente assim, as pessoas nascem com menos traumas, sabe? Crescem com menos traumas e aí pode aproveitar a vida como uma pessoa cis também pode. Mas hoje a gente vai militar com outras formas, né? E é tão típico a gente observar cenários de violência dentro desse que o senhor estava falando, né? Sim. Dentro ainda um pouco dentro da sua vivência. O senhor falou que o senhor veio da igreja. Como foi a transição pro axé? Por que o senhor saiu da igreja, foi pro axé, por que Umbanda? Uhum. É, eu saí da igreja com 15 anos de idade. Eu era aquela pessoa que ia todos os dias, não faltava um dia de culto. E aí, quando eu tinha 15 anos, foi quando eu entendi de fato que eu gostava de homens. Mas antes mesmo disso ser um problema para a comunidade evangélica, já adianta, a gente não ter, eu não tive nenhum problema com ninguém dentro da igreja, né? Eu me retirei antes de ter. Mas o que eu entendo como um problema anterior à identidade LGBT era a minha curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre perguntava, por que que tem fome no mundo? Por que que tem guerra? Por que disso? Por que daquilo? E aí o excesso de perguntas incomodava e várias vezes eu fui silenciado no sentido de, não, você não pode ficar perguntando essas coisas, porque
são os segredos de Deus, os planos de Deus. Né? Você tem que confiar. E eu ficava com essa insatisfação, né? Eu tinha a questão, a dúvida, eu não tinha uma resposta, isso ficava alimentando uma inquietação, né? E, e aí, isso foi quando eu comecei a entender que aquele espaço não estava mais me servindo, né? E aí, quando veio a certeza da minha sexualidade, aí eu somei um mais um e falei, eu não combino mais com esse espaço, eu saí. Aí eu saí, fiquei 3 anos sem nenhum tipo de prática espiritual, não buscava absolutamente nada, mas começou a me fazer falta. Eu comecei a sentir um vazio dentro de mim, assim, e uma saudade. Eu não sabia exatamente do que, mas tinha uma saudade ali. Não era da igreja, mas era de alguma coisa. E aí eu comecei a buscar conhecer outras religiões, outras culturas, para ver se alguma me atraía, né, me cativava. Nisso eu comecei a estudar um pouco do ocultismo, pesquisar um pouquinho sobre o axé e tudo mais. Aí, em algum momento, eu comecei a fazer parte de uma casa que estudava magia, hermética, cabala, essas coisas. E era de uma tradição principalmente japonesa, então vai vendo os desvios, Volta. né, do Myodo. E foi nessa casa que eu conheci uma pessoa de axé, né, que era um bandista, com quem eu me relacionei, primeiramente. E depois essa pessoa veio a ser meu pai de santo, né? E aí foi aí que eu entrei num terreiro de maneira consciente pela primeira vez. Eu já ia no terreiro quando eu era criança, porque eu era uma criança muito doente nos primeiros anos de vida. E uma das minhas tias era a mãe de santo, né, a tia Fatinha. E ela tinha a casa dela e minha mãe me levava lá para poder receber os benzimentos e tudo mais, mas eu não tenho essas memórias, né? Por isso que eu digo que não foi a primeira vez que eu fui no terreiro. Eu já ia quando era criança. Mas depois de adulto foi a primeira vez e me apaixonei. Fui com muito medo, achando que era um lugar trevoso, as pessoas bebem sangue, essas coisas. E aí eu cheguei assim e foi um ambiente muito acolhedor. Eu fui muito bem acolhido. E foi uma situação engraçada a primeira vez que eu fui no terreiro, porque é, uma cambono chegou e falou assim: o baiano Zé da Lapa quer falar com você. Era o baiano do pai pequeno da casa, lá de Jundiaí. E aí eu falei assim, não, eu não vim conversar, eu vim só assistir. E aí ela ficou, ué. Tá bom. Aí ela foi lá, aí ela voltou. Aí ela falou assim, ele falou que é pra você ir lá? Ela falou, não, mas eu não quero, eu só vim assistir, não quero conversar não. Ela falou assim, eu acho melhor você ir, tira o sapato e vai. E aí eu Uma fui, e que recomendação. bom que eu fui, porque foi um dos melhores abraços que eu recebi na vida. E tocou em feridas, e foi bom ter tocado, porque eu descarreguei muito choro, que eu não sabia que eu precisava chorar. Essa foi a minha primeira vez, depois de adulto, num terreiro, e aí foi paixão, e eu fiquei desde então. Foi assim que eu comecei. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E a caminhada do senhor tá aí no axé há quanto tempo? Bom, eu comecei em 2015, né, na Umbanda, foi quando eu comecei a cuidar do meu pai, Baluaê, sou um homem de Obaluaê, em 2015, então são 8 anos. Eu sou ruim de matemática, 8 anos. A gente aqui também, ó. Eu saí da física, né? É Então... sobre, é sobre. Aí são 8 anos bem intensos. E nesse sentido ainda, tipo, do seu axé. O senhor falou que o senhor é filho de Obaluaê, né? Para o pessoal que tá ouvindo, que tá nos assistindo. O que significa ser filho de um determinado orixá? No seu caso, o senhor é filho de Obaluaê. O que significa? Se a pessoa sabe disso, o que ela faz com essa informação? Eu gostaria de dizer que, para começar a resposta, né, eu gostaria de dizer que todo dia eu estou aprendendo um pouco mais o que é isso. Eu não tenho uma resposta pronta. Todo dia eu entendo um pouquinho mais. Ser filho de orixá, ser filho de Obaluaê. Ser filho da terra, né, ser filho de um ancestral. Isso quer dizer que eu preciso voltar lá atrás
para recuperar muitas coisas, para retomar muitas coisas. Então eu acho que ser filho de orixá é a gente estar com o pé no presente, estar com o pé lá atrás, né, no nosso passado, e um pé no futuro. A gente está caminhando os três tempos ao mesmo tempo, é tudo um tempo só, é uma loucura. Ser filho de orixá é me sentir conectado à terra, assim, às entranhas. Eu sinto que eu sou um só com tudo isso daqui. Né? Eu não vivo sem folha, eu não vivo sem pôr água na quartinha, eu não vivo sem pôr o marafo na rua. E acho que tudo isso, todas essas práticas fazem parte desse todo, eu me sinto um só com o todo. Isso é ser filho de orixá. Agora, ser filho de Obaluayê, aí é uma coisa que eu aprendo ainda mais todos os dias, né? Aprendo a lidar com o meu próprio silêncio, porque é um orixá de silêncio, né? A gente fala muito de boca fechada. Eu acho que é sobre cura, para quem é de axé deve já saber, né? Quem é curioso, simpatizante, deve ter pesquisado, saber que o Obaluayê é um dos orixás que traz a cura para nossa comunidade, para o nosso povo. E eu sinto que eu estou trabalhando em cima disso em várias ações que a gente faz no terreiro. Né? Para além de Pai de Santo, para além de uma conversa, um ponto cantado, um abraço. Né? Então, eu acho que o acolhimento que eu ofereço, e sempre tentando oferecer o meu melhor, eu acho que é uma cura. E aí eu me entendo como uma pessoa que está nessa posição de acolher para poder curar. E isso é o que dá sentido para minha vida, é ver as pessoas ficando bem, ficando melhores. Então acho que isso para mim é ser um homem de Obaluayê. Axé, axé. E o senhor estava falando, né, tipo, tudo isso que o senhor falou, desde a sua história, aquele abraço que a sua mãe te deu quando o senhor se assumiu, o senhor falou da sua sexualidade, conjugado com a pergunta que o Valesca havia feito, sobre o senhor ser uma pessoa assumidamente LGBT. Uhum. Como isso configura a identidade do candeeiro? O senhor poderia falar mais do terreiro, como o senhor traz esses valores para dentro da sua casa? Porque a gente sente isso, né? Sim, Somos seus filhos, né? Então, a gente sim. sente. Mas como que é isso pro senhor, assim? Eu amo essa pergunta. Eu sou uma pessoa assim, quieta, calma, vocês são provas disso. Eu sou uma pessoa muito calma. Eu não tô sendo irônico, tá, gente? Eu sou calmo mesmo. É verdade. Mas tem certos momentos que eu gosto de afrontar. E essa é uma questão legal pra gente afrontar, né? A gente está em 2023, século XXI, a gente tem muitos artistas assumidamente LGBTs, né? Então tem certos costumes que eu acho que são muito violentos e que não tem como defender a continuidade deles. Um exemplo é casas de axé que separam homens de um lado e mulheres de outro. Né? Vai começar a gira, então tem um bloco de homens e um bloco de mulheres. Eu acho isso muito violento, né? Porque para começo de conversa, tem pessoas que vão estar no momento da vida que elas ainda estão buscando entender em que lugar que elas estão. Elas mesmas não sabem responder ainda para qual lado elas vão, pro lado dos homens, pro lado das mulheres, né? A questão da vestimenta, né? Eu conheço casas que a pessoa ela tem que usar roupas ditas masculinas se ela nasceu num corpo masculino. Né? Para que obrigar isso? Né? Eu acho que não faz sentido. A força divina não tem o sexo. Né? O sexo é uma coisa nossa, dos animais, para se reproduzir. É para uma questão de reprodução. A força divina não tem isso. Então, para que ficar separando as pessoas? Porque eu acho que isso separa. E povo de axé é um povo para ser unido, não separado. Então, para que ficar separando? Uma pessoa que é LGBT dentro da minha casa, eu fico muito feliz porque eu me sinto entendido, contemplado toda vez que chega um filho, uma filha que se diz LGBT. Então é mais uma pessoa que me entende no mundo, né? E aí eu posso compartilhar coisas. Acredito que vai ser recíproco também, né? E aí faz parte da cura,
né? Normalmente a gente cai na cura. É isso, né? Acho que não tem por que ficar separando. Qualquer coisa, além de um abraço, de um beijo e de um amor, não precisa ficar estendendo. Isso é interessante, né? Porque a partir disso que o senhor está dizendo, mostra uma certa exigência de que as outras pessoas da corrente, da casa, têm uma formação política. Sim. E como que o senhor tem administrado essa ideia? Porque a gente passou por fases bem obscuras do nosso cenário brasileiro recente, e Uhum. isso nitidamente reflete ainda nas nossas convivências. Como que o senhor consegue balizar assim uma pessoa que tem um discurso homofóbico, uma pessoa que tem um discurso racista, seja consciente ou não, que Uhum. se adentra à casa? Uhum. Como que o candeeiro, enquanto casa de axé, casa de cura, se porta? Esse é um dos momentos mais difíceis como sacerdote, lidar com essas situações, essas violências, quando elas acontecem dentro da comunidade. E sim, elas acontecem dentro da comunidade. Porque é um espaço que tem pessoas. Onde tem pessoas, tem atritos. Então acontecem. E, e é nesses momentos assim onde eu mais clamo assim por orientação do sagrado, dos mais velhos, porque para mim é muito difícil. Eu não eu sinceramente eu não consigo simplesmente expulsar a pessoa. Aconteceu, tá fora, né? Eu preciso entender o porquê que a pessoa fez aquilo, o que que levou, o que que gerou a situação, se dá para remediar, né? E aí é a cabeça frita, né? A cabeça frita muito. Primeiramente, acho que é legal voltar lá atrás, quando houve a transição de governo, né? Eu não vou esconder que eu tive medo. Eu tive medo, sim. Eu sou ser humano, eu tenho medos, e acho que é importante a gente assumi-los, porque o medo é quem faz a gente se mover, né? A se transformar. Tive medo, que bom que não se concretizou muito dos medos que eu tive. E esse medo foi o que me fez trazer ainda mais alguns debates para dentro do terreiro a respeito de política, sim. Não de falar de partido necessariamente, até porque eu não falo de partido dentro do terreiro. Mas eu deixo muito bem claro, né, o que, que não pode. É sobre. E, e política é sobre direitos básicos, direitos humanos, sobre acessibilidades, sobre falas, né? Tudo isso é política e eu estimulo isso, eu deixo isso claro para todas as pessoas que têm interesse de fazer parte dessa comunidade. Eu falo, olha, se não gosta, vai ter que aprender a gostar, porque todos têm que desenvolver isso aqui dentro. Então, a gente já passou por situações de racismo, que foi muito difícil de lidar, né? E eu busquei dialogar, porque errar, todo mundo erra. Eu acho que para a gente conseguir combater o racismo, a gente primeiro precisa assumir que a gente tem racismo, né, enraizado na gente. A nossa formação é assim, a nossa educação básica é assim, e a gente cresce com certos receios, preconceitos, coisas assim. Então a gente primeiro precisa assumir que a gente é racista, né, que a gente é machista, que a gente é LGBTfóbicos. A gente precisa assumir tudo isso primeiramente. Começa por aí. Então eu sempre falo, olha, não somos todos iguais. E não, a gente não é. Eu não tenho as mesmas dificuldades que as mulheres da minha casa têm, né? E eu falo que as pessoas brancas da minha casa não têm as mesmas dificuldades, obstáculos que as pessoas negras da minha casa têm. E toda a conversa começa por aí. Porque é verdade, né? Porque é Vamos verdade. começar por aí É que é um fato. verdade. É um É um fato. fato. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa, vamos encarar a verdade. Nunca é fácil, porque quando a gente cutuca, né, mexe na consciência, gera desconfortos, né, e aí bota as cabeças para trabalharem. E então é aquele rebuliço, mas que depois passa e a gente se sente cada vez mais confiante, mais seguro uns com os outros.
Eu acho que eu me perdi um pouco na construção. Ai, mas tá É tudo tanta bem. coisa pra falar, Tava tão gente. maravilhoso assim, aqui até já, eu me perdi na pergunta também, É mas que é muita coisa pra falar. Pra mim, o podcast seria 3 horas. Eu sim, queria acho que falar seria 3 horas. maravilhoso. Eu dei um Zé Pilintra aqui agora, né? Só foi. Mas eu vou tentar concluir esse tópico aqui. A minha casa eu faço questão da gente debater os direitos humanos, as acessibilidades, todos os pontos que são críticos para o povo brasileiro. Então a gente tem que encarar situações de desemprego, né, de necessidades dentro de casa. A gente tem que buscar se apoiar. E para poder apoiar, a gente precisa identificar qual que é a necessidade do outro. Às vezes o outro está passando por situações de racismo no trabalho, por exemplo. A gente precisa identificar por que a pessoa está borocochô, está cabisbaixo, por que está quieto, né? Para poder acolher. Se não há um acolhimento, não é uma casa de axé, porque uma casa de axé é uma casa que cura. Onde não tem acolhimento, para mim, não tem axé. Então, aqui não tem esse negócio de homens de um lado, mulheres do outro. As mulheres da minha casa que querem usar calça, sejam felizes usando calça, porque a gente vem pro nosso terreiro para ter um dia na semana de conforto, de paz, né, para poder relaxar, se sentir pleno, porque axé é sobre isso, é sobre empoderamento, é sobre a gente fazer o nosso ori irradiar felicidade, beleza. Então, use calça quem quer, use saia quem quer, né? Quer usar um batom, passa, né? Vamos ser bonito. Exatamente, pra que esconder a E, nossa beleza? e tudo isso é política, ser bonito é política. Ser Sim. bonito é política. É isso. Bom, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente tá falando do Pai Nando, a gente tá falando de um musicista bafônico, assim. Um artista incrível, assim, de muitas surpresinhas, assim. Quanto mais você vai conhecendo ele, mais ele vai mostrando esses outros aspectos. E aí, pai, eu queria te perguntar, assim, vamos começar, assim, com uma pergunta super fácil? Super fácil. O quanto você acha que a música, a arte, ela transpassa todo o trabalho de axé? Super fácil, sim, pra começar. Nossa senhora. Daria uma tese, né? Eu acho que essa é uma pergunta que vai estar sempre sendo construída pela humanidade. Vou falar pela humanidade toda. Eu não consigo imaginar um mundo sem música. Não consigo imaginar. Eu acho que seria triste demais, pesado demais. A música é cura. Uhum. A música é cura. A música me cura todos os dias, porque como sacerdote, eu preciso lidar com muitas demandas emocionais, né? Muitos segredos, coisas do tipo. E eu preciso colocar isso para fora de alguma maneira, para não adoecer. E muitas vezes todo mundo quer se sentir entendido, né? Todo mundo quer se sentir compreendido. E a música me dá isso, né? Na música eu sinto que alguém entendeu o que eu tô sentindo naquele Sim, momento consegue e expressar de uma verbalizou. forma É, que é meio que universal. verbalizou e achou aquela palavra-chave que eu não estava sabendo qual era, tá ali na música. Aquilo me descarrega, aquilo me renova, aquilo me dá axé. E um dos artistas que eu mais tenho escutado nos últimos tempos, assim, que me dá força nos dias difíceis, é o Emicida. Tudo. Nossa senhora, Emicida é tudo. E, Inclusive, Emicida, queremos você aqui. por favor, vem aqui dar o seu axé, compartilhar o seu axé com a gente também. Nos dias mais difíceis eu escuto o Emicida para poder me curar, para me sentir potente, como homem preto, como homem preto e pobre, como homem preto pobre cheio de dores, né? E aí eu me sinto contemplado, e isso me cura, isso me potencializa. Quando eu vou pro axé, quando eu quero me sentir encantado, aí eu vou escutar a Alessandra Leão. Alessandra Leão, um beijo, você é Queremos você maravilhosa. aqui também, tá? Por favor. Essa mulher, ela é uma batuqueira. Você tava falando de musicista? Vocês têm que ver essa mulher cantando e tocando.
Alessandra Leão, Fabiana Cosa. Nossa, a lista é longa, né? Quando eu preciso assim encantar meus olhos para o mundo. E uma coisa é eu me curar, né? É um processo primeiro. Depois da cura vem o encantamento, né? Eu vou para os artistas de axé, né? Glória Bonfim, nossa, que deusa. Ah, e eu queria falar todos. Vai na playlist. Gente, a lista vai ser enorme. A música é tudo pra mim. Se não Sim. tivesse música, eu não conseguiria caminhar. A música é tudo dentro do terreiro, porque a gente reza cantando, tá? Pra quem quer saber como é que a gente reza, a gente não fica assim, lá, aquela coisa cochicha. A gente põe a voz pra fora. A gente esgoela, grita um laroiê e a gente reza cantando. A música é axé, é movimento, a música a gente compartilha. A gente tem ponto cantado, que é como a gente chama as nossas músicas, pra quem não sabe. A gente tem ponto cantado pra almoçar, pra abraçar, pra se despedir, pra dar boa-vinda, pra tomar um banho de folha, pra dormir, pra começar o dia. A gente canta pra tudo. Tudo pro povo de axé é canção. A gente vai trabalhar, a gente trabalha cantando, igual nossos ancestrais faziam. Música é tudo. Tudo, 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 tudo. E assim, acho que a gente pode sair agora um pouco do âmbito do axé, para conhecer também um pouco mais de onde é que o Pai Nando faz música além de dentro do terreiro. Porque assim, não é pouco lugar, gente, é muita coisa. Conta pra gente um pouquinho de como começou essa história do musicista. Sim. Aonde é que esse musicista se apresenta, quais são os grupos que esse musicista faz parte, o que o musicista toca. Musicista. Primeiramente, gente, eu ainda preciso crescer muito, tá? Eu não tenho formação de música, eu não tenho nenhum certificado, tudo que eu aprendi com pessoas gigantescas, assim, foi tudo de ouvido, né? Observando e chique, né? escutando. Aí que é chique, né? Sim, e eu tive bênçãos de aprender com muita gente incrível. Mas eu queria primeiro deixar registrado que eu ainda tenho que crescer muito. Eu ainda sou fininho, tô engatinhando na música. Mas tem uma caminhada legal já. Vai. Eu comecei em 2011 no coral Canarinhos da Terra. É um coral juvenil, infanto-juvenil, daqui de Campinas. É um coral que é patrocinado por várias empresas, então ele tem recursos para a gente receber aulas de canto com profissionais, montar musicais e viajar, que foi a parte mais gostosa. Nossa, que delícia! Então, eu ingressei no Canarinhos da Terra a partir de um namoradinho que eu tinha na época. E ele fazia parte desse coral, Amo que essas tinha um influências, grupo eu amo essas influências, nasceu tudo. que tinha uma extensão do coral na escola, né, no Colégio Culta Ciência. Foi por onde eu passei também. Foi assim que eu comecei, né? Então eu tinha um namoradinho, eu queria acompanhar, fui pro coral, que bom que eu fui. Foi uma experiência, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu aprendi a cantar, aí que começam os processos de cura, a gente aprende a pôr nossos sentimentos para fora e a receber sentimentos também, né? Não é só sobre colocar para fora, é sobre receber. E eu comecei ali eu fui desenvolvendo a minha voz, ali eu comecei a percussão, porque a gente tinha a percussão corporal, que foi uma das paixões da minha vida, eu sigo até hoje, continuo desenvolvendo a percussão. Ali, uma das melhores coisas que aconteceram, e eu queria falar, quero compartilhar essa história sempre, a gente fez um musical, uma turnê pela Bahia. Aí eu pude Que voltar pra Bahia. delícia! O musical se chamava Encantos de Cordel. E a gente apresentou em Salvador e arredores. A gente ficou 9 dias ali na região. E nessa experiência eu tive a oportunidade de ir no teatro da Dona Canô, mãe do Caetano Veloso, né? Foi uma experiência muito, muito, muito rica. Gente, Muito que rica. babado! Ali eu tive o primeiro contato com o maracatu, com os ritmos que são da cultura nordestina.
Uma canção linda, maravilhosa, que hoje a gente canta no nosso terreiro, porque vários terreiros pegaram essa canção do Dorival Caymmi e transformaram em ponto de macumba, né, que é a canção da partida. E era uma das minhas músicas favoritas do coral, que é aquela, né? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, Ai, tu... meu bem querer. Gente, até arrepia. Então, foi lá que eu conheci essa música. Era um momento lindo, e entrava Iemanjá na hora do musical, entrava Iemanjá para ela ir acolher o marinheiro que tinha se afogado, era tudo. Saí do Canarinhas da Terra, porque precisava estudar para o vestibular. Passei no vestibular, ingressei em outro coral da Unicamp, o Coral Zíper na Boca. Eu fiquei um ano e pouco, desenvolvi um pouco mais. E no mesmo ano que eu entrei no coral, eu entrei na bateria universitária do curso de biologia da Unicamp. Ali eu fui aprendendo a tocar vários instrumentos. Ao mesmo tempo, eu ingressei na bateria alcalina, né, que integra o bloco União Altaneira, que é o maior bloco de carnavalesco de Campinas. E é Né? tudo, gente. Tudo, Reúne tudo, cerca tudo. de 15 mil pessoas no carnaval. Nossa, é Uma incrível. delícia. E aí, na bateria alcalina, é um dos pontos chaves para minha vivência musical. Por quê? Ela tem uma outra pegada diferente das baterias universitárias. Ela se volta mais para a cultura popular brasileira, estuda ritmos como o maracatu, o boi, o jongo e assim vai. Então eu começo a conhecer, né, a ter novidades musicais, rítmicas, né? Aí ali na alcalina eu passo por instrumentos novos, vou passando por todos os instrumentos e junto com a bateria alcalina eu vou para outros espaços, para outras casas de cultura daqui da região. Então eu passo a conhecer a Casa de Cultura Tainã, a Fazenda da Roseira, o Urucungos, né? E aí nessas viagens, nessas trocas, eu conheço o Urucungos, que é uma das casas de cultura mais antigas aqui de Campinas, fundada pela maravilhosa, pela deusa Raquel Trindade, que é uma das maiores referências de cultura popular desse país. Ela é gigante, para quem não conhece, procure Raquel Trindade. Essa mulher é tudo. Né? Ela já fez a passagem, mas ela deixou um legado Muito imenso, grande. muito, muito grande. E aí eu passo a fazer parte da Casa de Cultura Urucungos, né? Urucungos, Puitas e Quijengues, fundado pela Raquel. Ali eu passo a conhecer ainda mais, então eu vou pro boi, né? Pro Bumba Meu Boi, para outras manifestações de maracatu, e aí o negócio vai estendendo. E aí, ali eu conheço o mestre Caçapava, o mestre Marquinhos Simplício, que me enriquecem ainda mais, eu aprendo ainda mais com eles. Com o Marquinhos Simplício eu aprendo a tiririca. Nossa, a história é longa. E eu vou aprendendo cada vez mais, e aí eu vou conhecendo outras pessoas a partir dessas pessoas. E aí com cada um eu ganho um presente, ganho um instrumento, um conhecimento. E tudo isso que eu fui reunindo, hoje eu trago para o terreiro. Então hoje o nosso terreiro tem o Coco de Roda, né? Que é o grupo Quebra Coco, tá no Instagram, procurem lá. Sim, gente, segue a gente! A gente é maravilhoso. A gente é maravilhoso demais! E você canta no Quebra Coco, né? É o nosso grupo do Coco de Roda. Hoje a gente tem também a nossa roda de samba, que é o samba do candeeiro. Esse é bafo, né? Nossa, tá crescendo. Nossa senhora, cresce cada vez mais. Reúne muitos músicos incríveis. Escurece cada vez mais a nossa roda. O povo não para. Começa ali depois do almoço, né? 1, 2 horas da tarde. Chega 8 horas da noite, o povo não quer parar. É seguidão. Se não pedir pra parar, não para. Então hoje a gente tem também o samba a roda de samba, né? O samba do candeeiro, que é uma das extensões. A gente tem ainda outros projetos que estão para germinar, né? Já foram plantados, como o Batuque de Umbigada, né? A gente está com os nossos tambores que foram presentes de aniversário também, de outra pessoa que fez parte dessa construção, que foi o Niel Braga. Né? Ele trouxe muito conhecimento para a gente, nos potencializou muito.
E é isso, a gente precisa de braço, tem muita coisa pra acontecer, é uma casa que canta muito, toca muito, dança muito, o povo tem fome de música. E todo mundo é muito lindo, eu queria deixar isso claro aqui. Sim, todo mundo é muito lindo, Deus te abençoa muito. Axé. Bom, agora eu vou propor pra vocês um pequeno game, tá? Um joguinho, assim, super, super tranquilo. E assim, não é só a gente que vai jogar, vocês em casa vão jogar também. Então responde aqui nos comentários, por favor, pra mim, qual é o seu ponto preferido de Baiano? Ah, esse homem é tudo na minha vida. Baiano é quem chefia essa casa de axé, né? Antes de mim. Antes de mim é o Deus o maravilhoso, um baixinho arretado. Homem arretado. É seu Zé do Coco, né? Ele é quem chefia minha cabeça e eu fico até emocionado de falar. Tem que segurar o choro. Porque, assim, esse homem é tudo na minha vida. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que tem graças a ele. É toda a minha caminhada, desde criança, todas as dificuldades que eu e minha família vencemos, tudo foi graças ao seu Zé do Coco. E o ponto é um ponto novo. Eu peço perdão ao Ogan que compôs, porque agora fugiu o nome dele. Eu acho que é um cara lá do Rio de Janeiro. E eu não me lembro como é o nome exatamente, mas é o Coração de Baiano. Né, que começa assim: o coração de baiano é um coração traiçoeiro que não acredita em baiano, porque ainda vem no meu terreiro. Ai, eu amo esse ponto também. E aí a parte dele a parte final dele, né? Meu Senhor do Bom Fim, me ajude, eu preciso de paz e saúde. Senhor do Bom Fim, me ajude, eu preciso de paz e saúde. É isso, esse é o que me pega. Mas Fumo, conta pra gente qual que é o seu preferido. Atualmente, é um que cantaram numa gira esses dias e eu errei todas as vezes. Que é o Baiano Bom. Canta aí pra gente. Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar. Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar. Baiano bom é o que sobe no coqueiro, pega o coco, abre o coco, bebe a água desse coco, deixa o coco no lugar. Ai. Agora foi. Essa sequência ela foi muito difícil de pegar. Eu errei 3 vezes, assim. O baiano subiu no coco, bebeu o coco, deixou o coco, foi o baiano que ficou no coco. Tipo, não sabia. A hora que eu tirei, fiquei muito feliz porque tem uma rítmica muito animada. É muito gostoso. E o seu ponto? O meu ponto preferido é o assim. Uma baiana me ensinou a ralar o coco pra trazer o meu amor. A mesma baiana me falou pra riscar o ponto sem mostrar quem é que eu sou. Baiana. Esse ponto pra mim é assim, tudo pra mim. Ele apareceu, ele começou a poupar no Instagram pra mim o dia inteiro, assim, aparecia o tempo todo. Até a hora que eu decorei. Depois que eu decorei, nunca mais eu vi ele. E aí agora sim, é meu ponto preferido de baiano pra sempre, assim. Vocês viram, gente? Ela que canta, ela que tem o timbre, é ela a dona do palco, a dona do microfone. Aí que eu fico rubra. Mas, gente, ó, falem, por favor, nos comentários qual o ponto preferido de vocês de baiano, tá? E é isso. Todo episódio a gente vai perguntar o ponto preferido aqui, mudando a linha. Ah, mas a gente não pode perguntar também pro verdade. bastidores? Ai, com certeza! Conta aí pra gente, vocês. Ó, vou passar o Fala microfone. aí, Vitor Mafra. Fala aí, passa pro Mafra. Fala aí, mano. Bom, tem muitos, né? Tem o baiano bom, baiano bom, baiano bom é que sabe trabalhar. Mas também tem o do Zé do Coco, né? Olha a ginga do moço e olha a dança no pé. O baiano no terreiro vem mostrar como é que é. Também sou muito fã ao Zé do Coco. Tenho muito a agradecer, né? O Zé do Coco me recebeu de uma forma única quando eu pisei a primeira vez nesse chão. Então, e todo mundo aqui, né? Muito axé, então, nossa, tô muito feliz aí, primeiro podcast. O meu também seria o baiano bom que sabe trabalhar. Esse eu gosto bastante. Eu, enquanto trabalho, às vezes eu canto, assim, quando eu tô cansado, já canto, dá aquela animada no trabalho.
Aí você volta já, volta a ter aquela vontade de trabalhar, porque tem tudo a ver com isso, né? Não só dentro do terreiro, mas na vida inteira, né? Porque o ponto ele tá para a vida inteira, a música tá para a vida inteira também, como o pai disse, né? Anima a gente, dá uma alegria na vida. Aí, Você, Cris. Crespo? Eu gosto de muitos, mas especificamente é um que canta assim: Bahia, terra de coco, do azeite de dendê. A água do coco é doce, eu também quero beber. Vamos balançar e dançar no catimbó, amarrar os inimigos na pontinha do cipó. Tudo. Arrasou. Ei, Tem aquela também, né? O baiano, um pouco, dois baianos, dois poucos, três baianos, uma cocada, quatro baianos, uma baianada. Tudo! Tudo! Esse eu não conhecia, bem! Gente, então, ó, responde aí nos comentários, então, qual que é o ponto preferido de baiano de vocês. E todo episódio a gente vai mudar de linha, hein? Então, vamos todo mundo estudar os pontos aí, por favor. Fazendo uma puxada pro outro lado da sua vida, que eu pessoalmente tive o privilégio de estar mais perto. Bom, esse terreiro, ele pessoalmente para mim ele é bem atípico, porque não sei se todas as casas tem tantas pessoas que fazem faculdade. Assim, tipo, um terreiro o terreiro por si só é novo. A faixa etária das pessoas assim, é uma faixa etária de pessoas jovens. E queria saber do senhor mais sobre o seu lado enquanto pesquisador, intelectual, acadêmico. Porque, se vocês não sabem, o pai ele é biólogo, ele é doutorando em biotecnologia farmacêutica. Então, o senhor poderia falar mais sobre qual é o seu projeto de doutorado, por que o senhor foi Claro. biologia, como que... Sobretudo como que vincula, né? Porque a gente passou uma fase de bipolaridade muito forte, né? Então, às vezes, as pessoas separam o cientista do sacerdote, porque senão pode achar que a ciência é um mero misticismo. Como que para o senhor consegue equacionar todos esses fatores assim na sua vida aí? Fala para nós. Essa daí é uma das grandes áreas da minha vida, né? Me toma muito tempo, mas é um tempo bem investido. E sou feliz com o que eu faço, com a área que eu escolhi. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, como eu falei lá no começo, né? Então eu sempre tive curiosidade para entender o mundo, como é que as coisas funcionavam, os porquês. Então, desde sempre eu fui incentivado pelos professores a estudar, ganhava livros e tal. E teve uma fase, eu gosto muito de referenciar as pessoas importantes na minha caminhada. Eu gostaria de referenciar um dos meus professores porque eu só cheguei na universidade graças a um empurrãozinho dele, né, que foi o professor Jefferson, meu professor de geografia no ensino médio. Salve, Jefferson. O que que acontecia? Tava numa fase assim muito desgostosa, né? Era menor aprendiz, então tinha que trabalhar, as revoltas, né, da adolescência, de um adolescente assim crítico, né? Então muitas revoltas, muitas dificuldades. E eu tava num momento assim que eu achava que o meu lance ia ser trabalhar, arrumar um emprego, né? E trabalhar de segunda a sexta, e assim ia ser a vida, né? O professor Jefferson, ele me obrigou a participar de um programa da Unicamp que se chama Ciência e Arte nas Férias. E ele me deu a ficha e falou assim: você vai escrever uma redação, eu vou entregar lá e escrever você. Eu não fiz a redação, e não fiz porque eu não quis. E aí, quando foi no último dia, ele me cobrou, já dando bronca. E aquela coisa: você vai escrever sim, você vai participar sim, não sei o quê. Aí tá, eu fiz a redação, trouxe pra ele, ele fez a minha inscrição, e aí foi escolhida, foi aprovada. Então fui, participei do Ciência e Arte nas férias, fiquei o ensino médio inteiro participando dos programas de iniciação científica júnior da Unicamp. E aí foi num desses que eu conheci essa maravilhosa. 2013. Querida. Em 2013 eu conheci a Valesca.
né? Eu me enfiei num rolê onde eu nem devia, teoricamente, né? Trote da cidadania. Eu falei Old assim, school já. que rolezinho legal, parece interessante, deixa eu me enfiar ali. Eu me enfiei ali e lá tava a Valesca, como sempre, animando tudo. É, Gritando lá no estacionamento da BC. sim, sim, exatamente. 10 anos já, 10 anos já. olha só. E então fui desenvolvendo gosto pela ciência, pela pesquisa, me dediquei para o vestibular, ingressei no curso de biologia. Escolhi biologia porque nunca gostei de exatas e não queria ler livros por obrigação. E sabia que na humanas teria que ter muitas leituras obrigatórias. Né? Gostei da proposta da biologia, fui para biologia. Lá eu escolhi a microbiologia, sempre gostei dessa coisa do mistério, né? Saber que tem bactéria em todo lugar, tem vírus em todo lugar e a gente não tá vendo. Precisa ter fé. E aí fui para micro, gostei muito, achei tudo muito fascinante, esse mundo microscópico, esse mundo invisível, é o universo, né, invisível. E ali fui afunilando meus interesses. Hoje eu trabalho com nanobiotecnologia farmacêutica. O que que isso quer dizer? Eu trabalho com partículas invisíveis, trabalho com bichos invisíveis, né? São as bactérias, né? Principalmente, né? Então, explicando um pouquinho do que eu faço, o que que acontece? Tem muitas bactérias que criam resistência a antibióticos. Então, quando a gente tem uma infecção em qualquer parte do corpo, a gente é medicado com antibióticos para matar essas bactérias. E quando acontece um uso indevido, quando não segue a medicação do jeitinho que o médico falou, essas bactérias elas evoluem e elas geram resistência, elas ficam resistentes a esses antibióticos, esses medicamentos. Então quer dizer que eles não vão mais funcionar. O meu trabalho é devolver a eficácia deles. E aí eu faço uma associação entre aqueles antibióticos com um tipo de nanopartícula, né, para fazer uma espécie de cavalo de Troia, enganar as bactérias, e aí enganadas elas vão deixar o antibiótico entrar para poder matar elas. Tudo. E está funcionando, para algumas espécies está funcionando. Né, devolver a eficácia dos antibióticos. Esse é meu projeto de doutorado. Acabar com as superbactérias, basicamente. Acabar com superbactérias, basicamente. Mais uma coisa que eu quero dizer, você perguntou, como é que eu associo Isso. a vida espiritual, a vida de pesquisador, de sacerdote e pesquisador ao mesmo tempo, né? Para muita gente não combina, porque ou você tem que ser um, ou você tem que ser outro, né? Eu sempre entendi que um sacerdote e um sacerdote africano ou indígena, principalmente, que são pessoas que vão trabalhar com folhas, com pós, com infusões, né, xaropes, tinturas, etc., são cientistas. Por quê? Você tem que conhecer a folha para poder saber se a folha ela funciona ou não e até onde ela é um veneno e até onde ela é um remédio. Isso é uma coisa que o pajé sabe, que a mãe de santo sabe. Isso é ciência, né? Uma defumação tem a nossa parte que é da crença, mas tem uma parte ali que o sacerdote, um pajé, uma mãe de santo, ele sabe qual que é o efeito de cada folha que tá ali naquela defumação, por exemplo. E hoje existe pesquisas da farmácia, por exemplo, que foram lá e estudaram defumações de terreiro, para entender o porquê que pessoas se sentem bem quando acontece a defumação no terreiro. Ali vai ter folhas que quando inaladas, tem um efeito calmante, por exemplo, reduz a ansiedade, por exemplo. Tudo isso auxilia no nosso transe, né, que aí entra a parte espiritual, né? Então, um sacerdote afro-indígena é um cientista. Ele tem um conhecimento da mata, dos bichos venenosos, né, de como que se prepara várias receitas, né? Antigamente, talvez até hoje, muitos foram parteiras. O parto é uma ciência.
Então, um sacerdote ou uma mãe de santo é um cientista É um também. cientista O total. pajé é um cientista também. E na Jurema Sagrada, que é uma dos braços do candeeiro, a gente fala que a Jurema é ciência. O licor da Jurema que a gente bebe para entrar no transe, ele também é administrado como remédio. Serve para muitas coisas. Nossa. Então o juremeiro é cientista também. Sim, nossa, Vai bom vendo. São demais. todos Vai cientistas vendo. tradicionais. É, cientistas tradicionais. E o senhor falou desses braços do candeeiro. O senhor poderia apresentar pra gente melhor quais são esses braços? E dentro desses braços, junto com a outra pergunta, como é que faz para formar os filhos e as filhas, como cientistas também? É. Vamos pelos braços primeiro. O candeeiro começa como uma casa de umbanda, né? É de uma umbanda preta, começa por aí. A gente deixa claro que a nossa matriz é banto, né? É uma cultura herdada dos povos de Congo, de Angola. É de lá que vem as nossas tradições, os nossos costumes, a nossa maneira de trabalhar e de cultuar. É uma maneira bantu, como alguns dizem. É uma casa não sincrética, né? A gente respeita, sim, todas as crenças dos nossos mais velhos, mas é uma casa não sincrética. É a nossa Umbanda. Mais recentemente, nos últimos anos, eu me iniciei na Jurema Sagrada, que também é um caminho que a minha família de sangue, né? Minha família carnal já percorreu, e aí eu quis retomar, por influência do sagrado também. Então, o terreiro do candeeiro toca separadamente, cada um no seu momento, ao nossa Umbanda, uma Umbanda preta, popular, e o culto de Jurema, também conhecido como Catimbó. Agora, como formar filhos cientistas? Primeiramente, eu preciso preparar os filhos para o racismo que tem dentro da universidade. Isso é uma coisa que já aconteceu com filhas dentro da minha casa. Já tive filhas que os professores mandaram retirar o turbante da cabeça, né? Eu preciso lidar com a ansiedade dos filhos, né? E buscar orientá-los, tranquilizá-los, a preocupação de arrumar um emprego depois. Tudo isso são preocupações que a gente tem, eu com os filhos e filhas, e a gente está sempre falando desses obstáculos que tem dentro da academia. A academia ainda é um lugar que não é feito pra gente. Axé, que no momento está começando, né? Mas está bem no comecinho, engatinhando, e axé, que continue assim, né? Hoje tem cotas, graças à luta de muitos alunos, né? Que deram a cara a tapa, hoje tem cotas pretas, cotas indígenas, né? Tem sistemas de apoio, Uma mas é luta só o aí pelas comecinho. cotas trans. Pelas cotas trans, na pós-graduação, né? Que tá rolando também. E são assuntos que a gente traz para dentro do terreiro também, que precisa ser conversado, porque são assuntos que afetam o ori dos filhos, né? Então eu preciso conversar sobre isso também. E aí eu tento dar o suporte da melhor maneira que eu posso. Tudo. Pai, muito obrigado por esse papo de hoje. Foi um papo incrível, incrível, incrível. Assim, acho que eu não consigo, como filha de santo, eu não consigo descrever o quão maravilhoso foi poder ouvir você, assim, se despindo e contando pra gente de tanta coisa, assim, maravilhosa. Assim, acho que hoje, como uma pessoa que te conhece há tanto tempo, sinto que conheço de verdade, ou pelo menos um pouquinho mais. Uhum. Eu queria te agradecer por estar aqui hoje. Agradecer Mafumo também aqui. E agradecer a todos vocês aí de casa que estão assistindo a gente. Agradecer aqui o Mafra, o Cris. Agradecer o Fagner, que não está aqui hoje, que foi uma das pessoas idealizadoras desse projeto. Uhum. Agradecer todos os nossos irmãos e irmãs do Candeeiro. Agradecer aos nossos orixás. Agradecer aos guias-chefes dessa casa que a gente faz parte. Agradecer o Zé do Coco. Agradecer o Zé Pilintra, a Dona Rosa Negra. E se eu for continuar listando aqui, a gente vai ficar horas. Então, Sim. eu queria agradecer a todos vocês. Queria dizer que o nosso primeiro episódio está ficando por aqui, mas que tem muitos outros vindo por aí, né, Mafumo? Exatamente, foi um privilégio enorme a conversa com o senhor, a sua companhia, o pessoal ali que tá ajudando a gente nos bastidores ali. Agradeço as crianças, porque logo mais vai ter toque. Então, saravá aos erês.
Agradecer ao seu Zé do Coco pela oportunidade de estar dentro da casa dele, né? De ser filho dele também, né? Esse é um calorzinho, é um quentinho no coração, ser tão bem acolhido. Muito obrigado a todas, todos e todes que estão assistindo, acompanhando de casa. E se hidratem. Cuidado com esse calor da Bahia que tá fazendo aqui em Campinas hoje. E a gente aguarda vocês pro próximo episódio. Ó, gente, pra finalizar, curte aqui esse vídeo, segue a gente aqui, que logo logo tem mais episódios vindo por aí, tá? E é isso aí, gente. Um beijo. Tchau, tchau.